Oi pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai começar a estudar uma outra classe de problemas numéricos que são muito importantes, que é a resolução de sistemas de equações lineares. Sistemas de equações lineares são equações, por exemplo, equações que você já deve ter visto várias vezes, desse tipo: 2x mais 3y igual a 4, x menos 7y igual a 2. Qual a resposta para x e y nesse problema? Isso aqui é um conjunto de equações, porque você tem duas equações. E essas equações são ditas lineares, porque tanto x quanto y são parâmetros que estão elevados só à primeira potência, não tem o x ao quadrado, não tem o x ao cubo, não tem o seno de x, não tem o x dividido por y, então são equações lineares, porque lembram a equação da reta, né? F de x igual a x mais b, né? No caso o b seria o número que está lá do outro lado, né? Então lembram a equação da reta, por isso são chamadas equações lineares. E a gente quer encontrar quais são as soluções para essas equações. Naturalmente, nós não vamos ficar restritos a equações de duas variáveis apenas, x e y, mas vamos estudar um método genérico que sirva para equações de qualquer quantidade de variáveis. A gente vai restringir aqui nesse curso aos problemas que têm uma única solução, porque você sabe que pode ter problemas com mais equações do que variáveis ou menos variáveis do que equações, né? Tanto faz. Mas não, aqui a gente vai resolver sempre problemas quadrados, onde o número de equações é igual ao número de variáveis e a gente espera encontrar uma solução desse problema. Esses problemas são muito importantes em computação científica, porque vários problemas mais sofisticados de computação científica podem ser reduzidos ou simplificados para problemas de equações lineares. Inclusive, a gente vai ver um caso no final do curso, um problema mais sofisticado que a gente, com alguma aproximação, simplifica para um problema de equações lineares e aí depois faz outros passos para achar a solução definitiva do problema. Tá? Então, para isso, vamos adotar uma terminologia padrão aqui, que seja adequada para a gente implementar esse problema aqui no computador, porque no final das contas o que eu quero é resolver isso daqui no computador, né? Especialmente porque os problemas numéricos que a gente normalmente enfrenta quando tem sistemas lineares são problemas onde eu tenho milhares de equações, né? Então não dá para resolver isso aí na mão, a gente vai passar para o computador. Para isso convém a gente adotar uma terminologia. Primeiro, o que a gente vai ver nessas primeiras abordagens aqui, os chamados métodos diretos. A gente vai ver no final desse módulo, que é sistemas de equações lineares, um método iterativo. Os métodos diretos são métodos que a gente faz uma sequência especificada de passos, um algoritmo, e chega numa resposta exata. Diferente do que a gente tem visto até agora, né, que era achar a raiz de função, que a gente chegava numa resposta aproximada. E é diferente do que a gente vai ver no futuro também, dos outros métodos, que a gente sempre vai chegar numa resposta aproximada. Nos métodos diretos a gente chega numa resposta exata e eles são quase que uma exceção dentro da computação científica. E porque a gente acha essa resposta que é exatamente aquele número, né? Não é normal isso na computação científica e não precisa ser assim. Aliás, é possível resolver sistemas de equações lineares de maneira aproximada. A gente vai ver isso no finalzinho desse módulo aqui. Mas vamos começar com esses chamados métodos diretos. E para poder implementar o método direto, a gente vai precisar transformar esse problema num problema de manipulação de matrizes e de vetores. E para isso a gente vai adotar uma notação para facilitar a implementação no computador. Então nós vamos trabalhar com a seguinte notação. Cada linha do meu problema eu vou chamar de equação. Então equação 0, equação 1, equação n-1. Eu vou começar a contagem em 0, porque no Python a contagem nos vetores começa em 0, assim como na maioria das linguagens. Tá? Para cada equação eu vou definir um coeficiente e a variável correspondente. As variáveis a gente não vai chamar de x, y e z, porque como nós podemos ter um número qualquer de variáveis, inclusive vamos, né, é normal, como eu disse, temos milhares de variáveis, não tem letra suficiente. Então a gente vai chamar as variáveis
com um subscrito, ó, x0, x1, x2, x3, x... Posso ter x 1 milhão. Então, x e o subíndice é a variável. Então, nesse caso aqui, ao invés de trabalhar com a variável y, nós iremos trabalhar, ou trabalharíamos, se fôssemos colocar no computador, com x0 para a primeira variável, ao invés de y, x1. Tá? E x1. Essas são as variáveis do meu problema, tá? Ao invés de x e y, x0, x1. x2, x3, x4, x1 milhão se eu precisar. Fica mais civilizado dessa maneira e eu posso, você pode antever que eu vou colocar as variáveis, eu posso colocar as variáveis num vetor. O vetor das variáveis, isso também é muito útil para a gente representar no computador. Então, x vetor é um vetor com todas as minhas variáveis, x0, x1, quantas variáveis eu tiver. Um detalhe importante na implementação, isso vai pegar bastante, é que como eu vou começar a contagem em zero e vou ter n variáveis, n equações, a contagem vai terminar em n-1, né? Por exemplo, aqui eu tenho duas variáveis, x0 e x1, e a contagem termina em 1, não em 2. Então não termina em x2, apesar de eu ter duas variáveis. Não termina em x2 porque começou a contar em x0. Bom? Então, eu tenho as variáveis x0, x1, as equações e0, e1, e eu tenho os coeficientes. Os coeficientes vão seguir a mesma notação das matrizes. Eles vão ter dois índices, dois subíndices, melhor dizendo, né? O primeiro subíndice, ó, A00, né? O primeiro subíndice, primeiro aqui, refere à linha. Então, A0, A, né, o coeficiente da linha 0, A1, A2, A3. O segundo, a coluna. Então, A0, 0, coluna 0. A0, 1, A da linha 0, coluna 1. A1, 1. A, linha 1, coluna 1. Tá? E assim por diante. Então, o primeiro subíndice é a linha. E o segundo subíndice é a coluna. Então, você sempre vai ver o 0 junto com a variável 0, o 1 junto com a variável 1, tá? 1 com a 1, assim por diante. Eles ficam sempre formando esses pares. E é a forma como a gente monta as matrizes. Eu ainda vou ter os termos aqui independentes, ou termos livres, né? B0, B1, B2 vão estar numerados de acordo com a linha, tá? Então essa é a notação que nós vamos utilizar. São muito importantes essas notações aí. Tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente não precisa trabalhar com a equação, nem tem como trabalhar com a equação escrita desse jeito. Primeiro porque eu não tenho como escrever isso no computador e poder manipular depois direito. E segundo que não tem nenhuma lógica, nenhum sentido de eu ficar repetindo a variável aqui. Eu posso extrair daquela equação apenas os números e trabalhar só com os números. Então por que eu vou trabalhar com todas essas variáveis se eu posso ficar com a parte que realmente importa no meu problema, que são os números? Então eu posso pegar aqueles números, 2, 3 e 4. 1, menos 7 e 2. E colocar numa matriz que a gente chama de matriz aumentada. É o que está aqui. Eu posso definir, se eu quiser, uma matriz apenas com os coeficientes A, então são esses aqui, ou posso definir uma matriz aumentada, onde eu boto também os termos independentes, que é, na verdade, a maneira como a gente vai trabalhar, tá? E aí o vetor, ele vira uma matriz também nesse meu problema. Eu posso, ao invés de escrever dessa forma, eu posso escrever o vetor como uma matriz. x0, x1 e assim por diante. Tá? Essa minha matriz de vetores pode ser deitada ou pode ser em pé. Depende do que eu queira fazer. Tá? Posso escrever o vetor dessa maneira aqui, ó, o vetor x. Os termos independentes, os y, estão aqui. E aí então eu posso escrever, né, pegar meu problema e escrever ele todo na forma de uma matriz aumentada como essa que está aqui, tá bom? E depois a gente faz a manipulação. Então esse problema linear aqui, escrito dessa maneira, como a gente está, como você provavelmente já está habituado, não é útil para se lidar no computador. É mais útil lidar no computador com o problema posto dessa maneira aqui, trabalhando com a matriz aumentada. E é essa matriz aumentada que a gente vai manipular para tentar chegar numa resposta, chegar
na solução do sistema linear, uma solução exata, né? A menos dos erros de arredondamento que toda manipulação no computador tem, né? A gente vai ter uma solução exata. Se a gente estiver usando variáveis suficientemente grandes na memória, não vai ter nem problema de arredondamento, na verdade, tá? Então a gente pega esse problema ali e transforma numa matriz aumentada. Para resolver esse problema de sistemas lineares, se você lembra, né, o habitual lá no segundo grau mesmo se faz isso, né? O habitual é pegar essa linha, multiplicar por um número e ir cancelando as linhas de baixo, de maneira que eu vou eliminando as variáveis. Eu posso fazer jogando para baixo, jogando para cima. Por exemplo, se eu multiplicar tudo por 2 aqui e subtrair, eu vou eliminar esse termo e vou ficar só com o termo de x1 e eu acho a resposta. Habitualmente, muitos alunos preferem simplesmente isolar uma variável e jogar na linha, jogar na equação. Isso de isolar funciona bem quando você tem poucas variáveis no seu sistema linear. Quando você tem muitas variáveis no sistema linear, o isolar dá trabalho. Imagina que você tenha 10 variáveis, você vai ter que isolar todas elas e ficar jogando e manipulando. Essa manipulação provavelmente vai dar errado, é muita conta para ser feita, tá? Então, o mais normal é a gente fazer o cancelamento das linhas. Multiplica tudo por 2, soma, subtrai dessa daqui. Então, vai cancelar e fica só o termo do x1, isolo o x1, acho a resposta do x1. Daí eu pego o quanto eu tinha para x1 e acho o x0, tá? Agora, o que a gente precisa é formalizar um pouco mais isso, para que a gente possa transformar esse procedimento que parece um tanto óbvio, né? Olhando aqui, quem estudou sistemas lineares, olha aqui e já acha óbvio como resolver isso aqui, tá? Se não está te parecendo muito óbvio, talvez seja bom dar uma paradinha no vídeo e procurar uma aula de resolução de sistemas lineares, a nível de segundo grau mesmo, para você exercitar um pouquinho como é que se resolve sistemas lineares. Normalmente, na universidade, se vê essa parte aqui em geometria analítica também. Então, se você já fez geometria analítica, aí sim, com certeza, você já deve estar entendendo tudo que eu estou falando aqui, está parecendo bem óbvio, tá? E aí o problema que nós temos nessa matéria é transformar esses passos, que normalmente são um tanto intuitivos. Um aluno prefere multiplicar por 2 e subtrair. Outro aluno prefere multiplicar por 0,5, por meio aqui, dividir tudo por 2 e subtrair aqui embaixo. Outro aluno prefere fazer outra manipulação. Eles são intuitivos, você vai manipulando de um jeito ou de outro e você, no final, termina com um sistema que você consegue chegar na resposta. A gente precisa sair do passo do ser intuitivo para o passo de ser um conjunto de regras fixas. Porque se não fizer isso, a gente não consegue implementar no computador, tá? Então a gente vai criar um conjunto de sequências para poder implementar no computador. E aqui tem uma coisa importante também. Esse conjunto de passos, esse algoritmo que a gente vai criar, não é um algoritmo qualquer. A gente quer um conjunto de passos que tenha a quantidade mínima necessária para chegar na resposta. Eu não quero ficar fazendo conta à toa, né, para chegar na resposta. Eu quero ter um programa rápido que chegue logo na resposta, tá? Então, esse conjunto mínimo de passos passa por multiplicar as linhas e fazer somar e subtrair para chegar na resposta. Só que eu não vou multiplicar e subtrair de qualquer maneira, eu vou seguir uma sequência, que é essa daqui, olha. A gente sabe, então, que pode fazer o seguinte, podemos manipular o sistema linear da seguinte maneira, sem alterar a resposta do sistema, sem alterar a solução. Eu posso pegar qualquer linha do meu sistema, por exemplo, e multiplicar ou dividir por um número. Posso multiplicar essa linha inteira por 2, dos dois lados, eu não vou alterar a solução do sistema linear. É o que é uma das 3 operações que a gente vai usar. Então eu posso pegar e multiplicar, né, aquela linha por um lambda, transformando numa nova linha. É isso que está escrito aqui, ó. Eu vou pegar a linha I, vou multiplicar por um lambda, vou transformar numa nova equação, numa nova linha. Então, por exemplo, multiplico tudo por 2 aqui e transformo numa nova equação. 2x0 menos 14x1 igual a 4. Tá? Outra operação que a gente pode fazer é pegar uma linha dessa, né? Pegar uma linha dessa, multiplicar por um número e subtrair da outra linha. Mas deixa essa linha intacta. Então, essa operação está representada aqui, ó. O que significa deixar ela intacta? Eu vou multiplicar por 2 e vou subtrair.
Então, esse sistema ele vai passar a ser o seguinte, 2 vezes x0 menos esse aqui dá 0x0, né? 2 vezes 7, vezes menos 7 dá menos 14. Subtraio, vai ficar mais 14. Mais 14 mais 3 vai dar mais 17x1. 2 vezes 2, 4. Tira de 4, dá 0. Mas essa linha eu vou deixar como ela estava. x0 menos 7x1 igual a 2. O 0x0 eu não preciso, né? Eu posso simplesmente apagar aqui e ficar com esse sisteminha aqui. Então, esse sistema que você tem aqui, né? Ele foi feito como? Ele foi feito pegando a linha 2 e multiplicando por um número e subtraindo da linha 1. Então eu peguei, multipliquei por menos 2, né? Ou no caso aqui está como soma, né? Então menos 2 vezes aquela linha, mais a outra linha. O resultado dessa operação eu coloquei na linha 0. Ah, então eu peguei a linha, desculpa, eu falei linha 2, né? Linha 1. Então eu peguei a linha 1, multipliquei por menos 2 e somei aqui. E o resultado eu coloquei aqui mesmo. Então eu esqueço aqui essa linha que tinha aqui. Eu esqueço a linha 0, fico com uma nova linha 0. A linha 1 fica como estava. Tá? Eu só alterei a linha 0. Nessa primeira ali, eu alterei aquela linha que eu estava multiplicando. Então, na minha primeira operação, eu de fato peguei e multipliquei, por exemplo, por 2 e alterei. Fiquei com um novo sistema onde isso aqui está tudo dobrado. E existe uma terceira operação possível que não altera o meu sistema, que é trocar linhas. Não mexe nada, né? Se eu pegar esse sistema e trocar de linhas, não altera nada. Continua a mesma solução. Ele continua tendo a mesma solução, só troquei de linhas. Com essas três operações, a gente vai conseguir criar um algoritmo que resolva o sistema. A gente vai fazer o que nós chamamos de escalonamento do sistema. Já comecei aqui, ó. No escalonamento do sistema, eu vou cancelando as variáveis de modo a ter isso daqui, por exemplo, olha. Uma variável vezes um número igual ao outro resultado. Então eu sei daqui que x1 é igual a 0. Se x1 é igual a 0, eu jogo x1 aqui e acho que x0 é igual a 2. Então, x1 igual a 0 e x0 igual a 2 resolve o meu sistema, né? Ó, x1 igual a 0, então vai sempre sumir isso aqui. 2 vezes 2, 4, 2 igual a 2. Resolve o sistema, né? Então, tranquilo. x1 e x0 foram encontrados. Para isso, eu isolei uma variável e depois fui substituindo. É esse o procedimento que a gente vai fazer, só que não para duas linhas. Esse procedimento ele é dividido em duas partes. Primeiro, a gente faz o escalonamento. Depois, eu isolo e substituo, que a gente chama de substituição regressiva. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada para um sistema mesmo, um pouquinho maior do que esse, né, para a gente poder estudar um pouco mais o que acontece, e a partir disso a gente monta o nosso algoritmo bem direitinho, tá? Então nós vamos pegar um sistema 4x4 e vamos aplicar aquelas três operações para tentar escalonar o sistema e depois isolar as variáveis e achar a resposta. Como é que a gente faz? Pegamos esse sistema aqui e a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar esse sistema numa matriz aumentada, porque o computador não vai trabalhar com isso daqui. Você não vai digitar x0, x1, quanto x que seja no computador. Você vai trabalhar só com a matriz no computador, tá? Então já veja que eu já deixei as variáveis, né, na maneira normal aqui da nossa anotação, não está x, y, z e w, como costuma aparecer nos problemas. Eu peguei esse sistema e peguei só os coeficientes e joguei na matriz aumentada. Se você comparar um com o outro, você vê que é o mesmo sistema, tá? Só que não tem os tais do x, y e x0, x1 até o x3 ali, tá? Então esse é o meu sistema. Ele é a matriz aumentada. O que eu vou fazer agora é tentar, como eu disse, eliminar as outras variáveis. Eliminar as outras variáveis, se você pensar um pouquinho aqui, o que eu fiz, é, por exemplo, apagar todos os termos abaixo da diagonal principal. Deixar todos eles como zero, os termos abaixo da diagonal principal. E aí eu, por exemplo, vou poder encontrar quanto que vale o x3, depois com o x3 eu jogo aqui, encontro quanto que vale o x2 e assim por diante. Não está vendo na matriz? Tenta ver aqui, ó. Então eu tenho, né, a minha matriz principal está aqui, ó. Essa aqui é a diagonal principal da minha matriz, tá?
Então está a diagonal principal aqui. Eu vou tentar pegar essas equações e ir cancelando, de maneira que eu termine numa equação que tenha só x3 e eu acho quanto que vale o x3. Encontrado o x3, eu pego o valor dele, coloco aqui, não vai ter esses dois da frente, eu acho o x2. Com x3 e x2 eu jogo aqui, não vai ter esse, acho x1, x1, x2, x3, daí eu venho nessa equação e acho a resposta. Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz. Para isso a gente vai usar só aquelas operações, aquelas 3 operações que eu falei. A gente quer zerar, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro zerar os coeficientes abaixo da diagonal principal na primeira coluna, esses 3 aqui. Então eu venho aqui, eu quero zerar esse, esse e esse. Para isso eu vou fazer 3 operações. Eu vou pensar o seguinte, que número que eu preciso multiplicar essa linha para subtraindo dessa ficar 0 aqui? Não é difícil de imaginar. Esse número vai ser pegar aquela própria linha, a linha 1, menos a linha 1, menos o coeficiente da linha 1 dividido pelo coeficiente da linha 0 vezes a linha 0. Então, 1 dividido por 1 vezes essa linha. O resultado dessa operação eu vou colocar no lugar da linha 1. E o resultado dessa operação, se você for checar, vai dar isso daqui. Zerei o primeiro e, por acaso, zerei o segundo também, mas não precisava. Para zerar a linha 2, eu vou pegar a linha 2 e vou subtrair do quê? Da linha 1 multiplicada por 2. De onde que saiu 2? O 2 é 2 dividido por 1. Eu sei que muitas vezes nas aulas de álgebra de geometria analítica o professor ensina que se o sistema não tem 1 aqui, você divide tudo para ficar com 1 ou você troca de linhas. O fato é que não é necessário isso. No computador, basta você dividir esse cara por esse e você já vai ter o número que você precisa para cancelar a linha, tá? Então poupa operações no computador, não precisa ficar trocando, manipulando nada, simplesmente divido, né, os coeficientes aqui. Multiplico pela linha 0 e coloco o resultado na linha 2. A linha 3 segue a mesma coisa. 8 dividido por 1, né, e multiplicado pela linha 0 e eu cancelo. Assim eu cancelei a primeira coluna. Essa daqui é a minha matriz aumentada, eu chamei com uma outra letra, mas é a mesma matriz. No computador é a mesma matriz. Você coloca os números de uma matriz e vai manipulando essa matriz, tá? Chamei de A1, mas, como eu disse, para efeitos práticos no computador é a mesma. Não faz sentido a gente ficar alocando uma matriz nova, né? Novos espaços no computador. Agora que eu zerei aquela linha, que eu zerei a primeira coluna, eu vou repetir o procedimento para a segunda coluna, para a coluna 1, número 1, né? Só que para repetir, eu vou precisar pegar esse coeficiente e dividir por esse. E aí vai dar problema, porque eu não posso dividir por 0, né? Para evitar esse problema, se o coeficiente da diagonal principal, que eu for usar como pivô, tá vendo que esse cara é um pivô, é a partir dele que eu faço o cancelamento dos outros. Se o pivô for 0, eu faço uma troca de linhas. Então, se o pivô, né, ele for 0, eu troco de linhas, eu troquei a linha aqui. E agora eu posso pivotear as outras. Claro, como esse cara é 0, eu não preciso pivotear ele. Mas no programa não faz muita diferença. Ou se você quiser, você bota um if também no programa. Porque se forem muitas linhas, pode fazer diferença, tá? Mas o algoritmo na versão mais básica não precisaria, né? Porque 0 dividido por 3 é 0. Quando eu multiplico aqui, não muda nada. Então, a equação, né? De maneira genérica eu vou cancelar esses dois. Então eu pego esse coeficiente, divido por esse, multiplico essa linha e subtraio da de baixo. Pego esse coeficiente, divido por esse, multiplico e subtraio. E assim eu vou cancelar a segunda coluna agora. Ó. Cancelei os elementos abaixo da diagonal principal da primeira e da segunda. Agora eu tenho que cancelar os elementos abaixo da diagonal principal da terceira coluna. No caso, só tem esse para ser cancelado. Se eu tivesse mais elementos, teria mais gente para cancelar. Eu vou repetir o procedimento, conforme a gente já tem feito até aqui, e vou cancelar. Agora, eu cheguei num ponto importante. O meu sistema, ele está escalonado. Ele tem todos os elementos abaixo da diagonal principal zerados. Se você voltar à representação antiga, você percebe que aqui você tem menos 76,8 alguma coisa, vezes x3 igual a isso. Então, eu já tenho a resposta para x3. x3 vai ser esse termo da matriz dividido por esse, né?
é isso que vai ser o x3. Eu pego o termo da matriz e divido por esse. Você não precisa colocar isso na tela para transformar de novo naquilo e chegar na resposta. Não. Eu vou pegar um termo da matriz, que é o termo dos coeficientes ali das independentes, dividir pelo coeficiente do x3. Tendo o valor do x3, eu multiplico ele por 3, subtraio daqui, divido por 7 e tenho a resposta do x2. Isso já está dado aqui, ó. x2 vai ser, né, o termo independente, menos 3 vezes o x3 que eu encontrei antes, dividido pelo coeficiente do x2. Vou repetir para o x1 e para o x0. Tá? Esse passo aqui se chama substituição regressiva. Então, lembra, o algoritmo tem duas etapas. Escalonamento e substituição regressiva. É interessante lembrar que o algoritmo tem duas etapas, porque a maneira como a gente fez o escalonamento, a regra que a gente seguiu, não é única. Tem outras maneiras de se escalonar o sistema, algumas inclusive mais interessantes do que essa daqui. Tá? Essa maneira pode dar alguns problemas, em alguns casos ali, de coeficientes muito díspares entre si. Mas, de qualquer maneira, você pode escalonar o sistema usando a sua técnica preferida, e aí vai terminar com um sistema escalonado. A substituição regressiva vai ser igual para todos esses passos aqui, e aí você chegou no vetor resposta, ó, um x vetor, conforme eu tinha escrito antes. x0, x1, x2, x3. Está aqui a resposta do meu sistema. Bom, essa resposta, em princípio, é exata. Em princípio, porque o computador tem uma representação finita, né? Tem um número finito de dígitos para representar o número, então é só em princípio. Mas se você tivesse um computador perfeito, digamos assim, ou, de outra maneira, se você fizesse na mão essa conta, né? Usando frações, raiz, o que quer que seja, você ia ter uma solução exata do problema, tá? Mas, como eu disse, se a gente usar uma representação bem boa no computador para o número, com bastante dígitos, em princípio a solução é exata, tá? Tá muito boa. Agora a gente precisa transformar aqueles passos em algoritmo. Essa parte é que pega os alunos. Agora a minha dica para você é o seguinte: pegue esse problema que tem aqui, passo a passo, e tente transformar esse problema num problema matricial. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui linha 1, linha 0, linha 1. Eu estou multiplicando uma linha e subtraindo da outra aqui, né? Então o que eu tenho aqui, olha, são índices. Você consegue ver que na matriz eu tenho índice para a linha 0, índice para a linha 1, 2 e 3. Coluna 0, 1, 2 e 3 e 4. Porque tem termos independentes, então ela tem uma coluna a mais, né? O que eu quero é transformar isso numa fórmula que eu possa aplicar no computador. Então eu vou fazer o seguinte: cada uma das linhas, por exemplo, a linha 1 vai ser igual a linha 1 menos o coeficiente da linha 1 na coluna 0, dividido pelo coeficiente da linha 0 na coluna 0, vezes a coluna 0. Então, o que você tem que fazer para tentar entender essa fórmula, antes de se desesperar, tá? É vir aqui nesse meu sisteminha e tentar entender essa manipulação aqui, ó. Eu vou fazer um passo para você entender como é que se faz isso. Depois você fica repetindo para os outros até você conseguir entender, tudo bem? Então eu escrevi aqui os dois passos que a gente tem, antes e depois da manipulação, tá? E nós vamos aplicar a manipulação conforme está ali. Então a primeira manipulação que eu vou fazer vai ser pegar a linha 1, subtrair da linha 0 multiplicada por esse número ali, tá? Mas ao invés de fazer pela linha 0, vamos fazer o passo da linha 2, porque é um pouquinho diferente, tá? Senão vai ficar tudo multiplicando por 1, não tem muita graça. Vamos pegar o caso da linha 2, que é essa linha aqui, e vai ser pivoteada com a linha 1. E vai se transformar nisso daqui que eu tenho, ó. Nisso que eu tenho aqui, ó. Então eu vou pegar a linha 2 e eu quero cancelar esse coeficiente. Para cancelar esse coeficiente eu vou fazer o quê? Vou pegar e multiplicar 2 dividido por 1 pela linha 1, pela linha 0, desculpa. Vou subtrair isso da linha 2. Então eu vou pegar, né, multiplicar por 2 e subtrair. Por que 2? Porque 2 dividido por 1, quando eu fizer a multiplicação aqui, vai dar exatamente esse número.
e vai cancelar. Então eu vou fazer isso e o resultado eu não vou igualar, eu vou substituir no lugar da linha 2. Ó. A linha 2 é uma nova linha com novos valores. Só que a multiplicação não é feita pela linha de uma vez só, a multiplicação é feita elemento a elemento, na verdade, né? Então eu vou fazer como? Eu vou pegar esse primeiro elemento aqui, multiplicar por 2, né, ó, esse primeiro elemento, multiplicar por 2 e subtrair desse. Então, 1 vezes 2, 2. Menos, né, subtraindo, 2 menos 2, 0. Agora vamos para esse cara aqui. Então eu vou pegar esse cara aqui, multiplicar por 2, ou por menos 2, se você preferir, vai dar menos 4, e somar aqui. 7 menos 4, 3. Vou multiplicar por menos 2, dá mais 6. Vou somar aqui, dá 7, e assim por diante. Então, como eu disse, a conta não é feita elemento por elemento. A conta não é feita linha por linha, é feita por elemento. Elemento por elemento, né? Então, quando eu faço a conta, eu pego primeiro esse elemento, menos esse tanto aqui multiplicado por um número. Depois esse, menos esse, e assim por diante. Então, ao invés de fazer por linha, eu estou fazendo assim, olha. Por exemplo, estou pegando esse elemento aqui e manipulando com esse. Como é que eu escrevo isso em notação matricial? Eu tenho que lembrar quem são esses elementos na minha matriz. Então, para lembrar, eles têm linha e coluna. A linha, ó, é linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Coluna 1, 2... Desculpa. A coluna começa a contagem em 0, né? Porque a gente vai trabalhar com os vetores no computador. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. Então, esse elemento na minha matriz é o A, linha 0, coluna 2. Esse elemento é o A, linha 2, coluna 2. Tá? Então, na minha manipulação, ao invés de escrever em termos de uma linha qualquer, eu escrevo assim, ó. Esse elemento, A2, 2, menos, aí sim, 2 sobre 1, vezes A0, 2. O resultado eu vou colocar no A2, 2. E mesmo esse 2 e esse 1 não são qualquer coisa, qualquer 2 e qualquer 1, eles saem de algum lugar, né? De que lugar que eles saem? Eles são esses coeficientes aqui, os primeiros coeficientes da linha. Então, eles são o primeiro coeficiente da linha 2, então A, linha 2, coluna 0, dividido por A, linha 0, coluna 0. Tá? Essa é a fórmula que eu tenho em termos de operações matriciais. E o que eu preciso é fazer um laço for para passar por isso. Então é isso que está nesse algoritmo aqui, ó. Quando eu vou fazer a manipulação, eu posso escrever em termos das linhas, como eu disse para você. Mas na matriz, na realidade, não opera uma linha. Opera elemento a elemento. Ao invés de A, eu usei M aqui, né? Para separar aqui um pouquinho, porque para lembrar, né, que esse cara aqui, esse pivô que está aqui, né? Ele é fixo, né? Para uma manipulação de linha é sempre o mesmo pivô. Então eu usei uma letra diferente aqui só para recordar isso aí ficar mais claro, tá? Então eu vou fazer a manipulação, né, de acordo com esses índices aqui. Perceba que eu preciso fazer para cada letrinha um laço for. A cada letrinha vai precisar fazer um laço for. Por quê? Eu vou precisar manipular para uma dada linha, né, J, né, eu vou manipular, né, para uma dada coluna que eu estou manipulando, coluna 0, eu vou manipular todas as linhas abaixo dela. Então, imagina que a minha coluna seja a coluna 0, então o meu I vale 0. Eu vou manipular o J, as linhas, a partir de 0. Então, é linha 1, linha 2, linha 3. Se o meu I, a minha coluna, fosse a coluna 2, a coluna 1, então eu ia manipular a partir da linha 2. Então, o meu J começa a manipular I mais 1, sempre a partir de I mais 1, por isso está em vermelho ali, para ficar bem claro. Só que como eu faço a manipulação elemento a elemento, na verdade, quando eu manipulo uma linha, eu preciso manipular ainda as colunas dessa linha.
Por isso que quando eu transformo dessa maneira a equação, eu ganho um novo índice, que é o índice K, que passa por todas as colunas. Todos os índices vão ser trabalhados aqui. Claro, quando eu já escalonei a minha matriz, eu posso evitar voltar na linha que eu já tinha escalonado, né? Se eu for escalonar agora esse termo aqui, eu posso evitar trabalhar com essa. Então o K não precisa começar em 0, o K pode começar na linha onde eu estou, na coluna onde eu estou trabalhando, né? O K pode começar em I. Tudo bem. Para a substituição regressiva, eu vou aplicar essa fórmula aqui, que vem de eu perceber que a fórmula, né, depois que eu já escalonei a matriz, vai ser sempre o termo independente de resposta, dividido pelo coeficiente da minha variável, menos um somatório. Um somatório onde eu tenho o coeficiente vezes a resposta que eu já encontrei antes. Então tá aqui, ó, termo independente, termo da diagonal principal, dividido pela somatória ali, tá? Esses índices aqui podem e são muito confusos para quem não está muito acostumado a trabalhar com matrizes. Então, a minha recomendação é abra as contas em termos de matrizes. Pegue essa equação com calma no papel e substitua esses índices e tente ver para um problema real, pode ser esse daqui, tente ver aonde que o índice entra, por que está trabalhando com esse índice. Esse passo que está aqui já é a solução, inclusive numérica para você. Para você implementar esse problema no computador, o que você vai precisar? Receber uma matriz de entrada, não é você quem vai criar a matriz, o usuário vai passar a matriz de entrada para você. A matriz de entrada não pode ser qualquer matriz, ela vai ser uma matriz quase quadrada, ela vai ter uma coluna a mais, né? Então você não pode receber uma matriz de qualquer formato, porque senão você não vai achar a resposta. Ela tem que ter, né, n por n mais uma colunas aqui, onde n é o número de variáveis. E você vai retornar, o seu programa vai retornar um vetor solução. Então você recebe uma matriz, retorna um vetor solução. Essa é a sua função. Função que resolve sistemas lineares aqui, tá? A sua função para achar a solução vai precisar de 3 laços for, um aninhado no outro. Por quê? Porque primeiro você vai escalonar uma dada coluna. Para escalonar uma coluna, eu vou ter que cancelar as linhas de baixo. Então é um for, né, que está dentro. Para cancelar uma linha, eu tenho que passar por todas as colunas dela. Então é um terceiro for dentro dele, tá? Um for nessa ordem. Eu já dei o for pronto para vocês aqui, por onde que ele tem que passar. Você só precisa tomar cuidado com os laços for. Feito o escalonamento, vai ter a outra etapa da substituição regressiva, que são 2 laços for. Porque ele começa, né, vai achar um laço for, vai passar para cada variável. Só que cada vez que você quer calcular uma variável, você precisa calcular um somatório. Um somatório é sempre um laço for no computador também, parecido com o que a gente viu lá no caso do número π, tá? Então você vai precisar primeiro calcular esse laço for, vai estar aninhado dentro do laço for desse daqui. Então, para cada variável, preciso fazer antes uma soma aqui, e aí é preciso fazer isso com certo cuidado, tá? Minha sugestão, de novo, pega essas equações, coloca no papel para um problema específico, entenda exatamente os índices, entendeu? Tá claro para você agora como é que estão esses índices, por que tem os índices que tem aqui? Agora você escreve um programa de computador, lá no Python, para fazer a solução, mas não um programa genérico, maravilhoso, que resolve qualquer problema. Não, programa para resolver esse problema aqui. Tá? Então bota os laços for lá no seu programa com o número. Vai passar pela coluna 0, coluna 1, coluna 2. Não se preocupa nisso por enquanto, para resolver para que ele seja genérico. Resolve esse problema, nem precisa trabalhar com função no começo. Estrutura a lógica do programa. Vê se ele funciona. Bota um monte de print para ir imprimindo a saída e checando o que ele está gerando, se está dando certo ou não. Terminado isso, dado certo isso, você começa a trabalhar em transformar o seu programa para um programa genérico, que receba uma matriz de qualquer tamanho. Então começa, puxa, mas como é que eu poderia alterar aqui o índice do laço for se eu tivesse uma matriz com tamanho maior? Teria que ser assim. Então como é que eu criaria uma regra genérica, né, para o meu laço for? E aí você vai terminar. O programa ideal é com o algoritmo todo dentro de uma função, como eu disse, que recebe uma matriz e retorna um vetor de solução.
você não precisa nem receber o tamanho da matriz no Python, porque o tamanho é lido com a função len, né? Como eu já mostrei para vocês no Python, a gente lê o tamanho com a função len, então só precisa receber a matriz com os dados mesmo e retornar a solução, tá? Então fica como atividade para vocês entender bem direitinho isso daqui e criar esse programa genérico que consiga resolver um sistema linear. Eu vou deixar o programa disponível, mas a essência dele, como eu disse, está aqui. Tá bom, gente? Atenção, recado para quem vê o vídeo até o final, para quem não para antes. Tem um detalhe importante que eu esqueci de falar na aula e que eu vou gravar e vou deixar só no final do vídeo, só para quem vê o vídeo até o final. Quando você for fazer a implementação no Python, você precisa tomar cuidado. Na verdade, em qualquer linguagem, você precisa tomar cuidado com essa equação aqui, que é o seguinte: na hora que você vai calcular essa razão entre os pivôs, você precisa calcular ela antes de manipular a linha. Porque, como você vai manipular todos os elementos da linha, você vai alterar essa relação. Aqui, por exemplo, você vai zerar. Então, se você calcular aquela razão a cada passo, no próximo elemento você vai calcular de novo, mas aí o A00 e o A21 estão diferentes. No caso, o A21, o A20 vai valer 0. E aí você vai multiplicar tudo por 0 e não vai mais alterar a matriz. Isso vai parecer um bug, ou seja, você consegue manipular a primeira vez, mas depois não manipula mais, a matriz fica igual. Muitos alunos gastam horas e horas e horas se perdendo com esse problema aqui. A solução é, calcula esse vetor aqui, essa divisão, desculpa, e coloca numa variável qualquer. Por exemplo, coloca aqui como uma variável quociente. Guarda esse número. Daí, depois que você guardou esse número, vai fazer as multiplicações. Só que aí o número está fixado, ele não depende mais da matriz, da posição da matriz, tá bom? Então, isso é uma dica importante porque muitos alunos se perdem mesmo nesse pedacinho aí.